Habituado ao lugar de presidente de diversas empresas, um homem do mundo e com um mundo dentro dele, David Azevedo Lopes é o novo presidente da Brands Community, comunidade que o Imagens de Marca fez nascer em 2017. Assume este novo lugar na sua vida profissional porque acredita que existe um Portugal melhor à nossa frente e que todos devemos contribuir para ele. David, muito obrigada por teres arranjado um bocadinho de tempo no meio das tuas frequentes viagens para estares aqui. E hoje gostava de começar por falar, até porque esta é uma série muito especial, de homenagem ao nosso embaixador honorário, Comendador Rui Nabeiro. Gostava de começar precisamente por isso, pelas tuas recordações com ele. O que é que guardas de memórias do senhor Rui Nabeiro? Só guardo recordações boas, só guardo ensinamentos, exemplos de vida, reflexões. Eu acho que é consensual poder dizer que o Comendador Rui Nabeiro, para todos nós, para a maioria dos portugueses, era uma espécie de membro de família, de avô mais velho, não por ser mais velho, mas por ser mais sábio. E, portanto, ao longo da minha vida pessoal e profissional, fui estando sempre atento ao que ele fazia e ao que ele dizia. E era sempre consistente. Eu penso que temos no Comendador Rui Nabeiro uma referência. Quando nos sentirmos perdidos ou em dúvida em relação para onde devemos olhar, qual deverão ser as nossas prioridades, acho que olhar para a obra e para a vida dele é a forma de resolvermos muitos dos nossos dilemas. Continuará a ser seguramente uma inspiração. Eu lembro-me quando nós entramos no carro para regressar a Lisboa, depois da conversa que tivemos com ele, que foi uma conversa entre amigos, literalmente, e os dois dissemos um ao outro, voltamos mais ricos, porque ele era de facto uma pessoa que nos dava isso, não é? A forma como conversava, como falava connosco, como até nos tocava, Sim. Tocava-nos também a alma. E o sorriso permanente. Sim. Dizendo as coisas mais sérias, mais profundas, mais simples, sempre com o mesmo sorriso, que era um sorriso de coração e de alma. E há uma frase que a determinado momento recordo, talvez uma das mais fortes que estão para sempre comigo, que foi: se fizermos o bem, se procurarmos o bem, não temos que ter medo. E esta frase pode ter muitas interpretações, pode ter muitos ângulos, ou pode ser pelo menos utilizada em muitos contextos. Sem dúvida. Fazer o bem. Porque é que devemos estar preocupados em procurar muito mais do que isso? Mas hoje quero falar de ti. Quem é este David Azevedo Lopes, nos seus 58 anos de vida? Por onde é que tu tens andado? Conta-me lá. Sou filho de uma família de classe média baixa. Migrou do norte do país para Lisboa à procura de uma vida melhor. Guardo uma imagem de pais que trabalharam a vida inteira e talvez tenha sido isso que me moldou mais. Desde muito cedo comecei também a trabalhar e não me queixo e não critico nada. Faz-nos bem, não é? Estou muito tranquilo com isso, fez-me muito bem. Talvez pudesse ter vivido na minha adolescência um pouco mais de aventura e de descoberta. Acabei por o fazer muito ligado ao trabalho, ligado a responsabilidades associativas que fiz. Tive a felicidade de me cruzar com algumas pessoas que me influenciaram para a vida. Por exemplo, me puseram livros nas mãos. Eu acho que se não tivesse existido esse momento, mesmo antes de sair do país e de viajar e de ir trabalhar para fora, eu já tinha dado várias voltas ao mundo à volta dos livros. Como são os teus almoços de domingo? São, essencialmente, o desejo. Muitas vezes não acontece. A maior alegria que posso ter, dito de outra forma, muito rapidamente, direto ao assunto, aconteceu há muito pouco tempo e não acontece muitas vezes quando se tem 4 filhos, 2 filhas já casadas, genros,
namorados e namoradas dos filhos mais novos. A família é A maior, não família é é? maior, mas se há um momento em que eu me sinto completamente feliz e utilizo a expressão tribo, é quando a tribo está toda junta. E nós tentamos fazê-lo, pelo menos, ora, um domingo por mês, se for possível, é uma grande vitória. Gostas de cozinhar? eh, não sou um grande cozinheiro, mas o pouco que sei fazer, por exemplo, nos momentos mais festivos, eventualmente mais ligado à Páscoa ou ao Natal, aprendi e consigo reproduzir, que eu acho com alguma qualidade, e perdoem-me os vegetarianos, o cabrito que a minha mãe ensinou a fazer, À moda à antiga. moda antiga, à moda do Minho, também o arroz, porque com as raízes do norte sublinho que, ou pelo menos concordo com o princípio de que uma refeição sem arroz não é uma refeição. E digo isto muitas vezes até na Ásia, com alguma graça, com alguma surpresa para os asiáticos, dizer-lhes que do outro lado do mundo há um país e uma cultura que ama tanto o arroz como eles. E portanto E aqui isso acontece. E nós isso, e temos. acontece, É acontece. como um bocadinho como o bacalhau. Temos mil e uma maneiras de fazer arroz em Portugal, não é? Absolutamente, é isso mesmo. Olha, e diz-me uma coisa: serias mais feliz a almoçar numa varanda sobre Tóquio, Hum. sobre Nova York ou sobre Cabrela? Eu penso que qualquer varanda que nos dê uma respiração de paisagem, seja de cidade, seja de campo, mais bucólica ou mais ativa, pode ser uma boa experiência. Eu vivo num pequeno apartamento em Lisboa que tem uma pequena varanda e se tiver bom tempo, tentamos comer na varanda. E é estreita, mas lá nos arranjamos. E, portanto, o que interessa é a companhia, em boa verdade. Mas varandas, aceito-as todas. A UC descreve-te enquanto autor do livro Uma Varanda sobre Tóquio, e passo a citar, como aquele homem que junta 4 verbos na mesma página do dicionário: conhecer, aprender, trabalhar e viajar. Tu és um bocadinho de tudo isto ao mesmo tempo. Sempre foste assim desde criança. Sim. Eu tenho um enorme interesse pelo que não conheço, pela vida. Realmente, e com as pessoas com quem fui trabalhando, quando de determinado momento também fui responsável por pessoas mais jovens do que eu, tentei reproduzir aquilo que me fez feliz e que ainda me faz feliz, que é, devemos ter interesses na vida. Para além daquilo que é a nossa responsabilidade, o nosso trabalho, o dia a dia, as nossas funções, eu acho que ter interesses só nos enriquece. Podem ser os mais diversos, podem estar muito longe até daquilo que nós fazemos como profissão. E eu acho que os interesses nos mantêm despertos, nos mantêm tolerantes, nos criam novos vocabulários, novas gramáticas, novas ambições. São matérias-primas que nós podemos usar. Portanto, tu em pequenino já tinhas muita tendência para ser um menino que estudava, que fazia bem, fazia os trabalhos de casa certinhos. Não? Mais ou Como é que menos. era o da vida em Mais pequenino? ou menos, mais ou menos. Não, eu acho que a escola sempre, sim, sempre foi importante para mim, mas em boa verdade, olhando para trás, sempre foi aquilo que fiz ao lado da escola, porque por razões diversas fui fazendo, tendo uma vida associativa ligada à cultura, que me complementava aquilo que a escola me dava. Aí Eh, mais na fase de adolescente já. sim, sim, na fase de Quando é adolescente. que começou essa tua Ali com os veia associativa? mais aos 15, 16 anos. E a ideia era uma sede muito grande de descobrir o mundo. Uhum. O associativismo, digamos, vamos nos unir, de alguma forma, é uma forma da empresa. A empresa é uma vontade comum de um conjunto de pessoas que acreditam em algo. E, portanto, essa empresa associativa, digamos assim, foi o início da descoberta de que, quando não conseguimos fazer uma coisa sozinhos, aliando-nos aos outros, essa inteligência coletiva, esses recursos coletivos, são uma arma poderosíssima. Foram e são hoje. Aliás, tu és um apologista do trabalho de equipa, não é? Não há nada mais extraordinário e não há nada mais desafiante do que, do ponto de vista de liderança, que é conseguir pôr uma equipa a trabalhar na mesma direção. E eu, em muitos casos,
tive a felicidade, em alguns casos não me foi dada a possibilidade de constituir a minha equipa e trabalhei com a equipa que recebi. E não me queixo disso. Foram, eu diria, raríssimas, ou são exceções realmente, os momentos ou as equipas que não foi possível reconfigurar com as mesmas pessoas, motivando-as para um novo momento. E portanto a ideia de que alguém chega e tem que mudar tudo e as pessoas todas, porque só pode ter pessoas de confiança, é de alguma forma passar em branco ou pelo menos ignorar cada uma das pessoas que lá está. E E que fazem portanto, parte da história daquele e lugar, daquela com organização. certeza, e há pessoas que têm mais vocação, mais capacidades, mas a diferença de uma equipa é a sua força também. E, portanto, podemos, obviamente, temos sempre que repensar o que é que nos falta nas equipas, quais é que são as competências, quais é que são os conhecimentos técnicos que nos faltam, mas eu não me assusto, aliás, bem pelo contrário, adoro chegar a um local onde tenho um conjunto de pessoas que me dá, em primeiro lugar, com bondade ou com generosidade, dá-me o benefício da dúvida, e me acolhe e depois me permite que trabalhemos em conjunto a construir algo a partir dali. Quando é que decidiste que o teu mundo profissional iria passar pelo mundo empresarial? Pois não foi sequer Não foi uma decisão. não foi muito premeditado. É um telefonema que recebo de um amigo ao final do dia dizendo: olha, este grupo está a recrutar. Já tinhas a tua formação superior Em gestão de em gestão empresas de empresas. e portanto, fui a essa entrevista, como fui a outras, não sabendo o que estava à espera, e de repente entro num processo de seleção e foram quase 20 anos de trabalho nessa organização, Qual foi? Jerónimo Martins. Eu entro na segunda vaga dos chamados estagiários, acabados de sair da faculdade. As grandes empresas estavam a recrutar há um momento de grande recrutamento ali por volta do final dos anos 80 e início dos anos 90. Estava a fazer contas de cabeça. Havia muita falta de quadros Exato. na maior parte das empresas e é um momento de grande aceleração porque muitos daqueles que saíram na faculdade nessa altura e que foram para cargos de gestão, eventualmente até tiveram carreiras que se desenvolveram mais rapidamente, porque havia uma grande escassez de quadros nas empresas. E foi assim que comecei e tenho hoje uma grande ligação ao retalho alimentar, especializei-me nessa área, foi essa área que me permitiu emigrar também. Esta parte da imigração eu vejo-a sempre como o copo meio cheio, não é meio vazio, porque custa-me ouvir pessoas, saber de pessoas que têm que emigrar à força porque não encontram uma solução para a sua vida onde gostariam de viver, no seu país, mas também vejo uma grande oportunidade para todas aquelas que têm essa opção de poderem ir e quererem ir, Exatamente. porque existem as duas coisas. Já vamos falar das tuas experiências. Eu ainda queria saber se até hoje pessoas que vêm da tua infância ou adolescência fazem parte da tua vida, ficaram contigo Sim. como amigos, como Sim. colegas. Sim. Sobretudo aqueles que, aliás, alguns muito poucos da escola, houve mais dispersão aí, mas da parte do associativismo e da parte, digamos, da intervenção social, etc., esses mantêm-se, esses são um grupo maior e estamos juntos há, eu diria, 40 anos e eu acho que é inevitável que nos vamos ter que aturar até ao fim. Para a vida toda. Sim. A tua nota biográfica não é curta, mesmo que nós a queiramos tornar concisa, também não é fácil. Tu já passaste por inúmeras experiências profissionais, por imensos lugares, por diversas áreas e diversas geografias também, desde a Polónia, Estados Unidos, Japão, Portugal, naturalmente, e mesmo dentro de Portugal também em lugares diferentes, e os lugares têm para ti um significado. Eu também gostava depois de falar um bocadinho sobre isso. Também estiveste ligado à Fundação Francisco Manuel dos Santos, mas há aqui mais recentemente um projeto que eu gostava de falar sobre ele contigo, porque eu acho que há pouca gente
que sabe que a Jornada Mundial da Juventude teve a mão do David Azevedo Lopes. E mais do que tudo o que fizeste lá, eu gostava de te perguntar o que é que sentiste quando o Papa Francisco disse que a jornada de 2023 tinha sido a melhor de sempre. Foi Tu eras coordenador. Sim, em nome da cidade de Lisboa. Foi a noite mais bem dormida dos últimos meses. Foi talvez de todos os desafios que enfrentei na vida, não foi o mais difícil, mas foi o mais arriscado. A Jornada Mundial da Juventude teve, desde o seu início, e não diria que está livre de qualquer espécie de crítica por ter corrido bem e por ter na palavra do Papa Francisco uma expressão de gratidão e de reconhecimento, mas teve, eu não escondo a palavra, má imprensa. Uhum. A responsabilidade de poder receber 1,5 milhão de peregrinos, de visitantes, portugueses e estrangeiros, e o não querer que nada aconteça de negativo, de um acidente, uma morte, o perder o controle de um recinto, eram coisas nunca experimentadas no passado. Não foi perfeito, não existem organizações perfeitas, mas acho que o país, sobretudo, os voluntários, porque a jornada começou muito tempo antes e existem realmente os verdadeiros heróis desta jornada, são os milhares de anónimos que, com o seu pequeno contributo, com o seu pequeno trabalho, com a sua generosidade, realmente foram os heróis da jornada. A jornada acontece muito pouco tempo depois de tu regressares do Japão. Estiveste em Tóquio a liderar uma empresa de um grande grupo, o grupo Aeon. Como é que foi a experiência de liderar uma empresa que fatura tanto quanto o valor do nosso PIB em Portugal? Há um livro sobre o Japão que eu li com muito gosto, que tem o título O Japão é um lugar estranho. E, portanto, eu não estranhei propriamente, porque já ia ao Japão em trabalho há alguns anos, mas não em funções executivas de ter que liderar como único estrangeiro uma empresa de japoneses. E, portanto, dizer-vos que, como no Poeta, como se dizia primeiro, estranha-se e depois entranha-se, aconteceu-me o mesmo. E, portanto, em primeiro lugar, foi um enorme desafio profissional. Foi talvez, aí sim, o mais difícil de todos. Até porque apanhaste a Covid. Covid, havia de facto esta externalidade muito punitiva, mas também porque, não falando a língua, há questões culturais e de articulação, de coordenação, que nos são mais difíceis, obrigam-nos o dobro do trabalho, o triplo da atenção. Tudo aquilo que eu dizia que era traduzido para com as pessoas com quem estava a trabalhar, e permanentemente vivia com pessoas ao meu lado que tinham que repetir em japonês o que eu dizia em inglês, eu sentia-me também na obrigação, nos momentos mais difíceis e mais delicados, de escrever também aquilo que tinha dito, porque não tinha a certeza de estar a ser bem traduzido. Uhum. E isto é penoso, porque passava o tempo a falar e a escrever, e ao mesmo tempo a tentar interpretar onde estava e o que era preciso fazer. E, portanto, era uma matéria, era um negócio que me era familiar. O retalho? Mas o retalho alimentar, o desenvolvimento de marcas e de produtos, tudo o resto não era. Mas o que me aconteceu foi uma amorosidade crescente pelo trabalho e pelas pessoas e pelo país. E hoje olho para trás e tenho saudades. É sério? A sério, tenho saudades. Tenho em relação à cultura japonesa uma enorme admiração, um fascínio crescente, não esquecendo que existem princípios e práticas ou que não nos são familiares ou com os quais até não convivo muito bem. Uhum. Nunca cheguei ao ponto de me desmotivar ou de criar alguma fissura, até porque há uma cultura empresarial, social no Japão de razoabilidade e, portanto, tentar evitar a fricção, tentar encontrar consensos. Por vezes isso não permite que se ande muito depressa, mas como é uma sociedade coletiva,
e as crianças, desde tenra idade, são desafiadas a construir soluções em conjunto. A sociedade japonesa também no mundo empresarial é assim. E, portanto, a ideia de poder chegar e dizer tive uma extraordinária ideia esta noite, foi a tomar banho de manhã, lembrei-me disto, vamos mudar isto tudo. Podemos dizê-lo. Isto acontecer a seguir é que eu tenho mais dúvidas. Há E, muita portanto, ponderação. há muita ponderação. Há muita ponderação, há muita engenharia, há muito plano A, plano B, plano C, os cenários. É tudo muito organizado, planeado. Estratégico. E se pensarmos que isto também tem uma dimensão social, porque um país que é tão fustigado por desastres naturais, por terremotos, por tsunamis, por furacões, só mesmo se tiver uma organização social fortíssima, em que cada um sabe qual é o seu papel, sabe o que tem a fazer em relação a alguma coisa que aconteça de imprevisto, pode funcionar. E, portanto, eu diria que não é comparar a nossa cultura latina dizendo nós deveríamos adotar a forma de ser destes asiáticos ou dos japoneses como uma forma de nos organizarmos melhor. Não é isso. Não se leva uma cultura de um país para o outro, como é evidente. Não é isso. Mas há coisas que podem ser... Mas é reconhecer que na organização do trabalho há muitas coisas que nós temos que melhorar. E, portanto, não perdermos a nossa veia criativa de improviso que nos faz, que nos caracteriza, que nos define. Eu acho que não devemos perder essa espontaneidade, mas adotar princípios de gestão, boas práticas, só nos pode fortalecer. Cultura japonesa versus cultura americana. Estiveste também há algum tempo nos Estados Unidos e também tens uma larga experiência na Polónia. O que é que trazes de experiências e que agregas à pessoa que és hoje, ao profissional que és hoje, destas geografias por onde passaste? Pois são de facto todas muito diferentes, mas quando estamos a atuar numa empresa, sobretudo na gestão de uma empresa, há princípios que são comuns, não é? E eu encontrei-os, quer na Polónia, quer nos Estados Unidos, porque há escolas de gestão, porque há princípios, a forma colaborativa, a inteligência coletiva, a forma como nos devemos posicionar, dando o exemplo, o walking management, o andar junto às pessoas, não nos fecharmos no nosso gabinete e não fecharmos a porta e gerirmos. O estilo de liderança é muito semelhante? Não, o que eu acho é que estejamos onde estejamos, seja ela qual for a geografia, existem questões de princípio de gestão que, na minha opinião, são, não vou dizer universais para sempre, mas são boas práticas que funcionam em qualquer lado. O que eu aprendi, sobretudo, uma das grandes lições dessas geografias que referiste, tão diferentes, é que não devemos cair na tentação de fazer copy-paste das coisas que funcionam num lado e que têm que funcionar do outro. Eu acho que é muito mais a capacidade interpretativa e adaptativa. E os melhores projetos, muitos dos projetos que conheço que são bem-sucedidos, são projetos que têm conceitos muito fortes, mas depois quando vamos com esse conceito para uma outra geografia, a execução e o detalhe são adaptados a essa realidade. O conceito pode permanecer o mesmo, mas a execução e o detalhe fazem a diferença. É o tal global, não? Pensar, sim. Pensar global, agir local. E podemos usar exatamente o contrário e ser verdade também. E portanto, eu acho que esta é também a maravilha do mundo, que é nós podermos, com um enorme respeito pelas diferenças, podermos levar connosco essas experiências, essas culturas, sejam empresariais ou não, e podê-las misturar, podê-las encaixar e desenvolver noutras geografias. E, portanto, essa adaptabilidade é uma das coisas mais maravilhosas que se pode fazer. Vamos voltar ao Japão, agora com o teu livro. Estiveste lá há pouco tempo, foste apresentar uma varanda sobre Tóquio, em Tóquio, e tiveste o privilégio de ter contigo, como tu gostas de lhe chamar, o teu ex-chefe. Ele é uma das pessoas que mais te inspira. Sim. Porquê? Sim, é como se estivéssemos a ler um livro de história dos últimos 300 anos. O Sr. Motoi Okada
é o líder e é também o descendente de uma família de samurais com mais de 300 anos. E continua com grande honorabilidade a gerir um grupo que hoje tem uma dimensão transnacional, que emprega 600 mil pessoas, mas que segue os mesmos princípios, os mesmos valores. Existem empresas milenares no Japão. Esta é centenária, é de facto uma empresa com mais de 300 anos, mas que mantém um padrão ético e de conduta e de respeito pelos japoneses, pela lei, pelos acionistas, pelos trabalhadores, que faz com que ela seja muito respeitada e reputada. E ele é um dos homens mais influentes no e, Japão, certo? e depois a grande alegria que me dá é que ele ama Portugal. Porque isso é extraordinário e é também crescente. Há cada vez mais japoneses com um enorme interesse por descobrir Portugal. Mas ele já esteve cá? Várias vezes. E tem uma coleção invejável de fado. Uau. Aliás, houve um momento na nossa vida em que cada vez que eu me juntava a ele, tinha esse privilégio de poder estar junto dele, lhe levava um disco de fado. E fui até dizendo a alguns fadistas, e fadistas sobretudo, referencio a Marisa e a Carminho, que escreveram dedicatórias muito bonitas para este homem que elas descobriram que gostava de fado. E ele sempre me disse, e não o escondeu, que chora a ouvir fado. E esta eu acho que é uma expressão, não é só uma expressão afetiva, é uma expressão afetiva, mas é uma expressão de amizade. Ele tem um enorme carinho por Portugal, adora a nossa história e o fado, para já, é um dos pontos mais altos. Oh, David, o que é para ti um líder extraordinário? É um líder que consegue, com o seu exemplo, não dizer nada. Não ter que dizer nada. Ou seja, com certeza que a palavra é, na minha opinião, uma das maiores ferramentas e das mais importantes. O líder tem que dizer, que repetir aquilo em que acredita. E o Val, no livro Homo Sapiens, faz uma distinção muito simples e muito interessante, em que diz que o mundo tem a parte natural, física, as montanhas, os lagos, as árvores, e tudo o resto é a nossa capacidade de contar uma boa história. E de facto, em boa verdade, uma empresa, um programa de televisão, uma organização não governamental e outras coisas que fazem parte da nossa vida é a nossa capacidade de convencer os outros que são boas ideias. Venham comigo, acreditem que é verdade. Confiança. Palavra, levar as pessoas. Levar as pessoas. E por isso mesmo, eu acho que estamos perante um verdadeiro líder quando, para além das palavras que ele diz e aquilo em que ele quer que nós acreditemos, temos o exemplo que funciona. Temos o exemplo, não é? Portanto, aí é um verdadeiro líder. E, de facto, um líder é também uma pessoa que nos põe a olhar para sítios onde nós ainda não olhamos. Não é? Que antecipa. O que é que vem a seguir? Não é? Qual é a empresa que vem a seguir? Qual é a marca que vem a seguir? Qual é o produto que vem a seguir? Um instinto. E eu sou muito pela base científica, acho que é incontornável, acho que as afirmações que nós ouvimos muitas vezes dizer, sobretudo no meio mediático, e agora nesta altura em que estamos ou que estivemos em campanhas eleitorais, não é? E portanto esta questão dos factos, dos dados, da base científica com que dizemos as coisas, acho que devemos ser mais exigentes com isso. Mas também, na minha opinião, um líder tem que se basear em factos, mas também tem alguma coisa que faz com que ele sinta que alguma coisa que não está ainda provada, que não existe, que não são números e dados, pode ser uma boa ideia. Até a intuição, não é? A intuição é cada vez mais uma palavra muito usada em gestão e aceite como algo natural em gestão. E eu tenho um exemplo quando sou um amante das coisas do mar, durante algum tempo achei que poderia até
vir a ser, se calhar, oficial da Marinha Mercante. Ah, sério? Sim, Não me tinhas pois, dito isso. mas fui tirando os meus cursos de patrão local, patrão de costa, patrão de alto mar, dei alguma formação também e nunca fui um grande velejador e por não ser sempre muito inseguro, houve uma altura que perguntei ao meu instrutor em que altura é que deveria, porque o vento estava forte, em nomenclatura náutica, baixar a vela significa risar. Uhum. Ou seja, no fundo pôr a embarcação mais segura para que ela não fique tão adornada e podemos todos correr o perigo de alguma coisa acontecer de mau. E perguntei em que momento é que nós devemos risar a vela? E ele respondeu-me, da primeira vez que pensares nisso. É a Ou intuição. seja, é a intuição. Nós não devemos desprezar, porque há aqui qualquer coisa de software que tem a ver com a experiência da vida, que nos complementa aquilo que são os conhecimentos técnicos e científicos. Exatamente. E estas duas coisas, há quem lhe chame inteligência emocional, pode ser nesse domínio que nós também estejamos a falar, mas eu acho que seremos todos melhores líderes se tivermos a capacidade de conseguir conciliar esta base factual com o instinto e com a nossa crença. É verdade. Olha, ainda bem que falaste de vela, porque eu ia juntar precisamente o verbo velejar e o verbo ler aos que já falámos há pouco. Estes dois verbos levam-te para dois lugares que são muito importantes para ti: os Açores e o Alentejo, com a tua vila de Cabrela. O que é que encontras de apaixonante nos lugares que te faz os olhos brilhar, como tantas vezes eu noto isso em ti? Vindo as minhas raízes da terra, sobretudo do Minho, de facto poderia ser estranho encontrar uma identificação muito grande com o Alentejo, mas não. A planura, as pessoas, a gastronomia, as cores, a música, os cheiros, o país todo. Mas o facto de estar aqui mais próximo de Lisboa fez-me desaguar ali na Seara Alentejana e sinto-me bem. E é um local onde a leitura se desenvolveu. Esse projeto de leitura pública que apareceu em Cabrela é a prova de que nestes territórios de baixa densidade nós podemos fazer a diferença. Todos. Não devemos desistir. A possibilidade de inverter o declínio, de trazer novos conteúdos para locais mais remotos e para um país que não é muito grande, é uma grande oportunidade de nos diferenciarmos de todos os outros. Esta força interior, há uma força interior que tem que ser aproveitada no país. O país litoralizou-se, está todo junto ao mar, nada contra, mas até do ponto de vista de posicionamento do nosso próprio turismo, a cultura é a resposta. Em relação aos Açores, os Açores são o exemplo e o farol daquilo que é o destino e a nossa vocação. Nós somos uma das maiores nações oceânicas do mundo. E já muitos ouviram dizer uma coisa que é preciso repetir. Se pusermos o mapa da Europa, ou se pusermos o mapa do nosso mar, do nosso oceano, dito melhor, que vai do mar soberano dos Açores até Badajoz, pegarmos neste mapa, nesta folha vestal, e a colocarmos em cima da Europa, vamos de Lisboa à Polónia. Uau. Este é o tamanho do nosso país. E há aqui um grande desafio que é transformar isto em quê? E eu diria mesmo que, por isso é que eu chamo que isto é um farol. Estamos a falar de biotecnologia, estamos a falar de proteger o oceano, que é o maior produtor de oxigênio e que capta CO2 e expele oxigênio. E, portanto, nós temos uma Amazónia líquida nas nossas mãos. Esquecemos temos a pouco ciência. dela, não? E nós sempre fomos grandes quando nos viramos para o mar. Sempre que só que agora o mar é ciência. O mar é sustentabilidade. O mar é meio ambiente. O mar é futuro. O oceano é um ativo absolutamente extraordinário. E o futuro do nosso país, em termos de posicionamento e em termos de riqueza, não é de mineração do fundo do mar, nem de captação de combustível fóssil, o que seja. Não, não. É a ciência, é o desenvolvimento, é podermos ser a árvore dos oceanos. E, portanto, ter a possibilidade de dizer assim,
Portugal tem várias coisas para fazer, mas uma que tem uma dimensão universal, que é pensarem, cada vez que pensarem em Portugal e nos portugueses, para além de pensarem que somos um povo simpático, que temos um vinho extraordinário, que temos E uma praias boa maravilhosas, gastronomia. uma gastronomia, que somos de facto um povo generoso e afável, dizerem assim, e são aqueles indivíduos, pá, só falam do mar, pá, aquela coisa tem a ver com o nosso ADN, com a nossa história. Mas agora é futuro. Tu acabas de assumir um novo papel na comunidade que muito me orgulha de te ter como nosso novo presidente. O que é que tu gostarias, enquanto presidente da Brands Community e aceitando este desafio do nosso embaixador honorário, o que é que gostarias que fosse o papel da comunidade daqui para o futuro? De uma forma muito sucinta, que todos os nossos membros, aqueles que estão hoje connosco, que nós chamamos os embaixadores da Brands Community, aqueles que se juntam todos os dias a nós, adiram a esta ideia de que eles podem ter um papel absolutamente inspiracional e de contributo, de reflexão e de conhecimento para apoiar as pequenas e médias empresas portuguesas. Nós somos um país de pequenas e médias empresas. É nestas pequenas e médias empresas que reside a riqueza que temos. E é nestas pequenas e médias empresas que nós temos que investir na sua competitividade, na sua modernização. Não devemos nada aos outros. Temos que melhorar a nossa cultura empresarial do ponto de vista da organização. Temos que financiar melhor as nossas empresas. Temos que lhes dar condições de competitividade maiores, exigindo também dos seus líderes desempenhos mais ambiciosos. Mas, em boa verdade, reparem só isto. Este é um dos garrotes. Quando temos uma universidade que produz extraordinários quadros, porque temos uma boa universidade em muitas áreas do saber, temos universidades ao nível mundial. Estes jovens que se vão embora porque não têm capacidade de encontrar as grandes empresas, até os empregam, mas têm os seus quadros completos. E, portanto, as pequenas e médias empresas, que seriam aquelas naturalmente que precisam mais deles, não têm capacidade financeira para os contratar. E este é o dilema que existe e que faz com que a revolução tecnológica que muitas destas empresas precisam, pela entrada de sangue novo qualificado, não o conseguem. Não conseguem, não é por negarem que essas pessoas, que os jovens que vão saindo da faculdade com mais ou menos experiência, não conseguem porque não têm capacidade para lhes pagar. E a possibilidade de contratar mestrados, doutorandos para estas empresas é o que vai mudar o paradigma das pequenas e médias empresas portuguesas. E, portanto, um enorme programa de apoio ao emprego e eventualmente, com questões entre o incentivo e a redução fiscal para todos aqueles que possam ir buscar os qualificados que se vão embora. Que são formados por nós, pagos com os nossos impostos e que vão fazer um brilharete a empresas de outros países. Investimento que nós perdemos. Que nós perdemos. E, portanto, há aqui 2 ou 3 coisas que, se nós olharmos com um pouco de atenção, se calhar passam a ser prioridades. E deveriam ser estratégicas, não é? Na minha opinião, sim. Agora que voltaste a Portugal, qual é o teu compromisso com o país que te viu nascer? Mas assim, não é uma questão de anunciar nada, é uma questão de continuar a ser. Eu não tenho muito a ideia de procurar, mas também não tenho uma atitude de me fechar em mim próprio. E, portanto, tantas pessoas que me batem à porta, e por vezes, quando vejo projetos interessantes, sou eu que bato à porta também. É a disponibilidade. Voltando ao início da nossa conversa e da lição de vida do Comendador, é a disponibilidade para os outros. A todo momento, nós, com pequenos gestos, com uma pequena conversa, com a forma como usamos o tempo. E usar o tempo aqui também é um desafio para todos, porque nós parece que já não temos tempo para nada. A forma como gerimos o tempo, e é se calhar uma meia-culpa que faço, acaba por ser um dos bloqueios maiores que nós podemos fazer em relação aos outros. Parece que de repente não há tempo para nada.
e tem que haver tempo. E o tempo passa cada vez mais rápido, não é? É. Sentimos muito isso. O Jeremy Irons tem uma expressão numa entrevista que eu captei e que guardei e que infelizmente não consigo ainda concretizar. Ele chama-lhe extra vida, extra life, que é cada vez que conseguirmos dizer que não a uma coisa que não é importante, estamos a ganhar um bocadinho de vida para nós e para os outros. É porque na gestão e na vida, tão importante como dizer ao que vimos e o que vamos querer fazer, é também importante conseguir dizer o que temos que deixar de fazer que fazemos hoje. É porque há coisas que nós fazemos que não trazem qualquer valor acrescentado, nem para a nossa organização, nem para nós próprios. E se o conseguirmos fazer, como o Jeremy Irons diz, ganhamos um bocadinho de vida adicional. Para terminar, e numa palavra, vamos ver se consegues. O nosso querido embaixador Rui Nabeiro tinha uma frase muito bonita, que aliás usou quando foi receber o Globo de Ouro pelo Prémio Carreira. Ele dizia uma coisa muito bonita, que se todos quiséssemos, o mundo poderia ser maravilhoso, o mundo poderia ser extraordinário. Numa palavra, o que é que tu achas que faz falta ao mundo para ele ser extraordinário? Eu se calhar vou ser muito. Não vou trazer uma resposta se calhar tão extraordinária como tu imaginas, porque É a não. tua! É a minha. Mas eu escolheria a palavra que ficou o eco que ficou da vinda do Papa Francisco, que eu acho que ultrapassa as religiões, as dimensões político-partidárias, as questões, grandes questões geopolíticas que têm a ver com a humanidade, que é a palavra todos. Não é? É sermos inclusivos, é conseguirmos que a palavra todos signifique, por um lado, a capacidade de ouvirmos os outros, a capacidade de respeitarmos as diferenças e a capacidade de tomarmos as decisões e envolver todos aqueles que acreditam e que queiram vir connosco. A palavra todos, não num contexto litúrgico, mas num contexto de esperança pela humanidade. Eu acho que é uma palavra muito bonita para nós fecharmos a nossa conversa. Deixa-me dizer-te. Obrigada. Obrigado. Foi extraordinário.